Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Tenti One-on-One, em que a gente traz profissionais super experientes de mercado para dividir a sua visão de como a gente pode lidar com gestão de riscos, em especial gestão de riscos de terceiros, que é o nosso foco aqui na Tenti. Hoje eu tenho o prazer e o privilégio de contar aqui com o Luiz Lobo, que provavelmente é uma das pessoas que é mais prolífica, está dividindo mais experiência e mais conhecimento de qualidade hoje sobre esse tema no LinkedIn. O Luiz é um especialista com mais de 30 anos de experiência nas áreas de gestão de riscos, vendas, produtos, tesouraria, controladoria, uma experiência muito grande em atuação em boards, né, trabalha na Comissão de Gerenciamento de Riscos Corporativos do IBGC, é membro de boards independentes de uma série de organizações e já trabalhou ao longo da sua carreira em empresas como Deutsche Bank, Ambev, Reuters, Rabobank e BTG Pactual. Luiz, tudo bem? Bom dia para você. Seja bem-vindo aqui no Tenti One on One. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, é sempre uma honra estar poder aqui participar desse bate-papo. Espero poder compartilhar um pouco de conhecimento, experiência prática ao longo desses 30 anos em gerenciamento de risco e governança corporativa. E me conta um pouquinho como é que foi esse início de carreira, né? Como é que você começou a sua carreira e o seu caminho te levou a estar participando em boards, especificamente tratando do assunto de gestão de riscos, né? Tudo começou há 30 anos atrás, quando o banco onde eu trabalhava queria emitir, na época, um título lá fora chamado Eurobond e precisava ter uma área de gestão de riscos financeiros. E foi assim que eu entrei. Eu era um trader de derivativos e títulos públicos, e meu chefe me chamou para participar desse desafio de criar essa área, e foi assim que eu entrei na área de riscos e nunca mais saí. E fui sempre agregando novos riscos, é, toda a parte de risco de crédito, operacional, cibernéticos, fraude. Eu fui agregando ao longo da minha carreira, fui aprendendo um pouco na prática, até mais recentemente, onde eu fiz uma mudança um pouco estratégica, de passar do dia a dia e ajudar de uma outra forma dentro da estrutura de governança corporativa, participando de comitês de riscos de auditoria e suportando todas as decisões estratégicas em relação à gestão de riscos e governança corporativa. Olha, a gente foca aqui em um subconjunto de gestão de riscos cibernéticos e a gente já vê que é um mundo, quer dizer, conseguir falar inteligentemente sobre todas essas áreas diferentes de risco, de fato, exige uma experiência, um background muito, muito bacana. Eu fico cansado só de pensar. Parabéns aí pela carreira excepcional. Então, o nosso objetivo hoje, Luiz, é falar um pouquinho justamente sobre isso, né? Dentro de gestão de riscos cibernéticos, a gente está particularmente preocupado aqui, tentando fazer um esforço junto ao mercado de trazer à tona, de discutir a gestão de risco de terceiros, né? A gente vê que a dependência de grandes empresas com relação aos seus parceiros estratégicos, fornecedores, canais de venda, coligadas, está cada vez maior. E a gente queria muito ao longo dessa conversa tentar entender como é que os conselhos, onde você está super atuante, né, nos níveis mais altos de administração de grandes empresas, percebem, priorizam, entendem a gestão de riscos terceiros. Porque a gente vê que é um tópico, mesmo para os CISOs, que ainda não tem a importância ou a visibilidade que deveria, né? E eu vou abrir já com a primeira pergunta, que é, com relação a esse tema, né? Third Party Cyber Risk Management, gestão de risco cibernético de terceiros. Você percebe uma evolução dessa discussão nos conselhos, atualmente, onde você está atuando, ou de forma geral, porque você obviamente conversa com outros conselheiros, né? A gente aqui não quer, obviamente, que você abra nenhum detalhe, nenhuma informação sensível sobre os conselhos onde você está atuando, mas de uma forma geral no mercado, você entende que a gente está evoluindo nesse tema? Se discute mais esse assunto em comparação, por exemplo, com 5 anos atrás? Ou não? A gente ainda está mais ou menos no mesmo nível de discussão? Não, eu acho que houve uma evolução. Eu acho que a gente saiu do zero para alguma coisa baixa ainda. Não merecer, não, o assunto merece muito mais atenção, mas sim houve uma evolução, mas muito aquém ainda do que deveria, tá? Eu acho que o assunto risco cibernético, esse sim, houve uma evolução significativa nos últimos anos. Eu acho que até diante do crescimento de casos de ataques cibernéticos a empresas, não apenas lá fora, mas aqui no Brasil, isso despertou uma certa atenção e uma certa preocupação.
mas eu acho que a grande parte das empresas ainda não caiu a ficha, não percebeu que não adianta se proteger apenas elas. Não adianta, é que eu falo, botar uma porta blindada da frente social e você deixa completamente desprovido de defesas à porta de serviço, que é exatamente por onde, muitas vezes, o ladrão entra. Tá? Ele vai buscar, logicamente, lugar mais fácil. E a gente está, muitas vezes, desprezando que o lugar mais fácil não necessariamente é o nosso próprio, a nossa própria proteção, mas sim dos parceiros que têm acesso às nossas informações, que têm acesso aos nossos sistemas e até mesmo à nossa rede. Tá? Então, eu acho que houve sim uma evolução, as primeiras conversas começam a acontecer e elas estão vindo muitas vezes derivada da conversa do risco cibernético. Quer dizer, ela vem como uma consequência desse, ainda que ela mereça uma atenção especial em separado. Tá? Então, a resposta é sim, ela evoluiu, mas aquém do que deveria. A gente vê no mercado quase um bloqueio psicológico ali com relação a isso, né? Eu me lembro de uma conversa que aconteceu faz uns 3 anos com um executivo de um grande banco que sofreu um incidente que originou em um terceiro. O alívio dele, dados pessoais de clientes daquele banco vazaram, mas a gente aqui por um momento ficou estressado. Felizmente não foi na gente o incidente, foi no terceiro. Como se dissesse, então tá tudo bem, né? Não, não tá tudo bem. O seu banco foi impactado igual, o regulador vai estar preocupado igual, e a gente vê cada vez menos esse tipo de reação, né? Sem dúvida. Eu acho que também a parte toda do reputacional é também super importante. Quer dizer, ninguém quer hoje ter o seu nome ligado a um vazamento de dados, a uma invasão, mostrando uma fragilidade. Aí você perde a credibilidade. Na hora que você perde a credibilidade, isso impacta uma série de outras consequências e efeitos colaterais indiretos, que é onde normalmente os conselhos estão preocupados. Quer dizer, eu vou perder cliente, como é que fica o meu nome? Banco, principalmente, as empresas de modo geral, a reputação é crítica. Na hora que você perde ela, é que eu falo, a reputação, você sobe de escada para você conquistar, mas ela desce de elevador, rapidamente você perde ela de uma hora para outra. É a mais pura verdade. É a mais pura verdade. E segundo a tua experiência, Luiz, qual que você acha que é a melhor forma de fazer esse assunto ser mais discutido? Porque a gente vê, e foi até tema de vários dos nossos eventos, né? A gente tem a TNT Conference, a gente tenta sempre fazer essa aproximação, né, dos CISOs, dos Chief Information Security Officers, com board members, e tem essa brincadeira, né, de que o CISO é de Marte, os boards são de Vênus, ou o contrário, enfim. Muitas vezes não falam a mesma língua, né? Qual que você acha que é a melhor forma de falar sobre isso, de estimular o tema e até de se comunicar sobre esse tema? Acho que é excelente pergunta, e eu acho que você já foi direto a um dos pontos, tá? Que é exatamente melhorar a comunicação. Vamos começar por ele, mas vamos dar um passo atrás. A gente tem que entender por que esse assunto não é tratado. Tem alguns motivos, tá? Ou porque ele é mal tratado. Nem sempre. Muitas vezes ele é até tratado, mas não tratado da forma adequada, tá? Eu diria que o primeiro ponto, antes de falar da comunicação, é a falta de conhecimento sobre o assunto no nível mais alto da governança. Esse é um assunto extremamente técnico, ainda que não precise ser tratado de uma forma extremamente técnica nesse nível, tá? Não preciso entrar em tantos detalhes ou usar um linguajar muito técnico, mas muitas vezes o conselheiro desconhece tecnicamente o que é esse assunto. Na hora que ele desconhece esse assunto, ele, consequentemente, não tem a percepção dele como um risco. Não traz um medo, não traz uma preocupação. Tá? Então, a primeira coisa que eu acho que deve ser tratada e que eu acho que os CISOs podem fazer é educar, conscientizar o conselho do assunto e do problema. Então, a primeira coisa é eles entenderem. Uma vez que eles entendem, e o conselheiro é uma pessoa experiente, inteligente, ele vai perceber rapidamente que aquele assunto merece atenção. Então, uma forma que eu gosto muito de fazer, em relação a riscos em modo geral, e principalmente os riscos mais técnicos, o cibernético é um deles, é tentar fazer algum tipo de workshop, algum tipo de treinamento, que não pode ser muito técnico, que não pode ser muito longo, porque o conselheiro não tem tempo, tem outras coisas para preocupar. Mas você precisa atingir o coração dele.
para que ele lhe ouça, tá? E ele só vai lhe ouvir se ele estiver preocupado com o assunto. Ele só vai se preocupar se ele entender do assunto. Tá? Então, o entendimento é muito importante. E cabe ao CISO fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, voltando ao seu ponto, seu comentário, que é super importante, que eu acho que eu vejo muito comum essa falha, é a falha de comunicação. É falar a mesma linguagem. É falar o que a pessoa quer e precisa e vai entender. Tá? E CISO, e eu tive muito esse problema no passado, normalmente são pessoas extremamente técnicas. Nós, gestores de risco, somos pessoas técnicas. Estamos acostumados a falar com um linguajar técnico, mas não necessariamente um conselheiro vai entender isso. Se ele não entende, ele não vai te dar atenção. Ele simplesmente vai pegar o celular e começar a prestar atenção em outra coisa que ele está mais preocupado. Aliás, um sinal muito positivo, muito importante, quando você vai conversar numa reunião de conselho, é quanto as pessoas estão prestando atenção em você. E muitas vezes a culpa não é dela, a culpa é sua que não está pegando da forma adequada a atenção dela. Tá? E uma forma interessante de você capturar a atenção dela é ela deixar ela preocupada. Tá? Então, muitas vezes, uma forma até de começar uma conversa é colocar a preocupação na frente. Tá? Olha, você deveria se preocupar bastante por causa disso. Tá? Mas voltando à comunicação, então, é preciso falar o mesmo linguajar. É preciso ir direto ao ponto de uma forma objetiva. É que eu falo. Os CISOs precisam não apenas ser técnicos, mas eles precisam ser duas outras coisas. A primeira delas é um bom comunicador. E a segunda delas é ser um bom vendedor. Você está lá para vender com um tempo normalmente muito curto, insuficiente, da mesma forma que esse tempo que a gente vai ter hoje é insuficiente para a gente falar tudo. Na hora que você vai para frente do conselho, você vai ter 15 minutos para você passar a sua mensagem. Então, você tem que ser objetivo, prático, didático, ou seja, você precisa ser um bom vendedor. Então, CISOs, além do hard skill técnico, vocês precisam de alguns soft skills muito importantes. E dois deles invista numa boa comunicação, de uma forma objetiva, prática, direcionada, e seja um bom vendedor. Tenha argumentos para vender o seu ponto. Tá? Quando você vende um bom ponto, o conselheiro rapidamente vai comprar ele, e uma vez que ele comprou, a sua vida fica muito mais fácil e o assunto vai fluir muito mais facilmente. Você sabe, Luiz, você comentou uma coisa que me leva a uma reflexão que a gente tem discutido muito aqui, né? A gente tem um produto que quer ajudar os CISOs e as áreas debaixo dos CISOs que fazem gestão de riscos cibernéticos terceiros a serem mais eficazes, inclusive na comunicação. A gente está gastando muito esforço estudando qual é a melhor forma de gerar indicadores, gerar relatórios, gerar visualizações para facilitar essa comunicação. A gente implementou uma feature no nosso produto que permite, por exemplo, a uma equipe de gestão de riscos terceiros a identificar já de alguma forma simples, por exemplo, quais são os tipos de dados que eu compartilho com um terceiro, quais são os produtos da empresa. Então, por exemplo, eu sou um banco, esse terceiro está envolvido com parte de cartões, com parte de empréstimo, ou com internet banking, ou com, entende, alguma coisa que tem a ver com um pilar ou uma área de negócio. E a gente está dando exemplo sempre de bancos, né? Mas sei lá, tem a ver com RH, tem dado de funcionários, tem a ver com canais, né? Se você for um varejista. E o que a gente vê é que essa é uma feature que as empresas têm usado pouco, por uma informação que quando você vai cavar é assim, as pessoas que estão executando gestão de risco de terceiros cibernético claramente entendem qual é o papel que aquele terceiro representa para a empresa, quais são os processos ou produtos que ele suporta, quais são as áreas de negócio que ele suporta. Né? Então, como é que você vai conseguir comunicar para o board qual é a importância que aquele terceiro específico representa para o negócio, se a própria equipe que está executando o trabalho muitas vezes não teve acesso ao contrato, não entende o contexto, não viu em que projeto isso entra? E o que me fez lembrar disso foi um comentário que você fez agora, assim, normalmente a discussão de gestão de riscos de terceiros começa quando a gente está falando de uma forma geral sobre a segurança da informação. E talvez a discussão de gestão de riscos cibernéticos de terceiros devesse acontecer quando você está falando, vamos lançar um novo produto. E para lançar esse novo produto, eu dependo desses 3 terceiros críticos, que é bom, porque esses terceiros vão me dar mais eficiência,
vamos permitir ir para o mercado mais rápido, porque ele já tem a tecnologia pronta, não preciso construir dentro do zero de casa. Mas tem esses riscos e está aqui o meu parceiro de segurança, que é o meu BISO ou o meu CISO, que vai explicar como é que está a segurança desses terceiros e se tem um risco aqui que a gente precisaria discutir. E eu não sei se você já viu isso a ser discutido desse jeito, porque é o tipo de coisa que a gente está tentando pensar junto com os CISOs como resolver. Se você já viu alguém abordar o problema dessa forma, se esse link entre o terceiro e o negócio tem sido comunicado para os boards na sua experiência. Não, estamos engateando nisso, infelizmente. Mas a gente precisa chegar nesse ponto, tá? E ter uma ferramenta que facilite isso vai ser mão na roda para qualquer gestor de riscos, tá? Queria pegar um gancho num ponto que você falou sobre. Você falou, a gente está sempre falando de bancos, tá? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em bancos e grandes empresas, tá? E o que acontece é que muitas vezes a percepção da gestão de riscos em bancos, até pelo segmento e os riscos que eles correm, é muito maior. Então, e até também pela própria exigência regulatória de um banco central muito ativo e muito técnico, conhecedor e preocupado com o mercado como um todo. Então, naturalmente, o segmento de bancos normalmente sai na frente, tá? É quem origina, é quem sai e quem investe tanto nesse segmento, porque eles percebem muito facilmente. Então, um board de um banco entende muito mais facilmente os riscos do que um board de uma empresa, tá? É natural isso, tá? Mas é natural também que as empresas também trilhem esse caminho. Elas só trilham depois, tá? E eu acho que nada melhor que usar o exemplo dos outros, as lições aprendidas com os outros, o amadurecimento dos outros e o amadurecimento do segmento de bancos para usar como exemplo. Então, cara, olha, os bancos já fizeram isso, será que eu também não preciso? E olha, em termos de cibernéticos, eu diria até que bancos não são os únicos que me preocupam. Imagina todo mundo que trabalha com infraestrutura, ou com saúde, ou com alta disponibilidade, são todos segmentos que deveriam estar tão preocupados quanto o banco em relação a riscos cibernéticos, tá? Então, esse é um risco que atinge a sociedade como um todo, tá? Então, esse é um gancho que eu queria colocar, que apesar dos bancos saírem na frente, eles podem ser usados muito bem como exemplos pelas empresas que estão vindo a seguir, tá? Outro ponto em relação a como mostrar isso e como fazer um dashboard, e eu vejo muitas vezes erros por parte dos CISOs, que é na escolha dos indicadores, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque eu gosto sempre de trabalhar com dois tipos de indicadores. Um indicador para o board e um indicador para a alta gestão, para alguém que é técnico, tá? São coisas bem distintas. Não adianta botar um indicador muito técnico que o conselheiro não vai entender. Se ele não entende, ele não vai olhar, não vai acompanhar. Então, os indicadores que normalmente estão num documento chamado apetite a risco, que o pessoal no mercado chama de RAS, que vai para o conselho, precisam ser indicadores relativamente simples, objetivos, fácil de entender, fácil de medir, tá? Podem ser, não ser nem necessariamente ser perfeitos, tá? E você deve sim ter uma série de outros, muito mais técnicos, que são geridos no dia a dia pela equipe técnica da área de riscos, tá? Então, eu vejo os indicadores dessas duas formas. Então, tomem muito cuidado de não botar algo, muita coisa, porque o primeiro, eu vou botar aqui 10 indicadores só de risco cibernético. Além dos 10 cibernéticos, tem de risco de mercado, de crédito operacional, jurídico e por aí vai. Tá? Reputacional, contágio. Cara, a quantidade de riscos que um conselheiro precisa se preocupar é gigantesco. Cibernético é um deles. Cibernético de terceiros é mais um deles. Tá? Então, não adianta botar 10, porque se cada um botar 10, vão ter mais de 100, e ele não vai olhar mais de 100. Tá? Ele não vai prestar atenção. Então, tem que ser de objetivo e dizer o seguinte, o que é importante? Não necessariamente são os melhores. Tá? Os melhores têm na gestão do dia a dia. Mas o que vai atingir o coração e vai chamar a atenção desse conselheiro? É esse que você tem que escolher. Tá? Então, a escolha é muito importante. Tá? Olha, e o que você mencionou, eu acho que é uma transição perfeita para a nossa próxima pergunta, né? Tanto você no seu background, quanto os conselheiros, de uma forma geral, precisam lidar com riscos de toda a natureza, né? E como decidir, né? Como decidir quais desses são prioridades?
né, mais importante, menos importante, e até na tua experiência, aonde entra a gestão de risco cibernética de terceiros, ou onde deveria entrar, talvez até seja a melhor pergunta, né? Porque a gente sabe hoje que é um assunto muito negligenciado, mas na sua cabeça, onde é que você vê ele se encaixando e você acha que está certo essa prioridade que tem sido Então, dada para o vamos lá. problema? Perfeito. Boa pergunta. Vamos lá primeiro. Primeiro, essas prioridades, elas mudam. É muito dinâmico. O risco que preocupa hoje, você não vai preocupar necessariamente no ano que vem. E algo que não lhe preocupa hoje, pode ser que no ano que vem lhe preocupe. Tá? Então, existe um dinamismo em relação aos riscos e, consequentemente, às suas preocupações e, consequentemente, a priorização e a atenção que você tem que dar. Tá? E, como o tempo e os recursos são limitados, é preciso priorizar. Então, você vai priorizar o que mais lhe preocupa, ou que vai trazer para você o maior impacto, ou que tem maior probabilidade de acontecer. Tá? Eu acho que existe um papel muito importante, exatamente um pouco do papel que eu faço em relação aos conselhos de administração com quem eu atuo, que é fazer esse meio de campo entre o conselho e a área de riscos. Tá? Então, existe comitês de riscos e, muitas vezes, quando não existe comitê de riscos, esse papel ele é feito pelo comitê de auditoria, que também tem esse papel. Tá? Então, depende do tamanho, depende da complexidade da empresa. Então, eu atuo em comitês independentes de riscos, onde a empresa tem um certo porte, um certo tamanho, e merece um comitê dedicado apenas a olhar os riscos. Tá? Existem empresas que são mais simples e menores, onde não dá para criar uma estrutura a mais, e normalmente o comitê de auditoria faz esse papel. Tá? E aí eu faço exatamente esse papel de, muitas vezes, ser o propagador de um ponto, de uma questão da área de riscos. Tá? Como eu ajudo a área de riscos a atingir o coração que eu conheço do conselho. O conselheiro, ele confia no seu comitê de riscos e de auditoria. É muito importante que ele tenha essa confiança, porque são os especialistas técnicos que vão ajudar ele, muitas vezes, em um assunto que ele não é especialista, que ele não conhece, e risco cibernético é um deles. Então, ele precisa confiar em você, o seguinte: olha, Luiz Henrique, olha esse assunto de risco cibernético e me traz o que é realmente importante, aonde eu devo me preocupar. E esse é exatamente um pouco do papel que eu faço. Então, eu falo: olha, conselheiro, você que confia em mim, eu acho que você deve começar a olhar um pouco mais a parte de risco cibernético de terceiros. Então, eu tento levar para a pauta de discussão do conselho, que é um desafio muito grande, porque é muito assunto e pouco tempo, mas que, pelo menos, ele comece a ouvir. Tá? A gente não consegue correr uma maratona de uma hora para outra. É preciso seguir um processo de amadurecimento que demora um certo tempo. E esse processo de amadurecimento também é em relação ao conselho. O conselho precisa amadurecer. Seria completamente utópico achar que ele, de uma hora para outra, vai colocar isso na frente de todo mundo e vai demorar, perder tempo não, mas vai gastar o tempo dele, que é raro, falando uma hora sobre risco cibernético de terceiros. Isso é utopia. Nesse momento não vai acontecer. Mas você já conseguir começar a colocar, sei lá, uma vez a cada 6 meses, esse assunto na pauta, aquele assunto começa a ficar na cabeça dele. E, naturalmente, as notícias, as preocupações, os eventos vão começar a acontecer e essa preocupação começa a ganhar mais atenção e vai subindo na pauta, vai ganhando mais tempo, mas é muito importante começar a colocar isso na pauta. E eu acho que, quando você tem esse comitê de riscos ou de auditoria, esse comitê deve fazer esse papel. Quando você não tem isso, nem toda empresa tem isso, infelizmente ainda, um dia terá, porque faz parte do processo de amadurecimento dessa empresa em relação à gestão de riscos, ter esse comitê independente. O CISO precisa fazer esse trabalho junto ao conselho, tá? Normalmente com a ajuda do presidente. Então, o primeiro passo
não é nem conquistar o conselheiro. O primeiro passo do CISO é conquistar o presidente, o CEO. Tá? Isso também é importante. Não adianta a gente só pensar que eu conquistei o conselheiro, mas eu não conquistei o presidente. Tá? É preciso que todo mundo entenda, inclusive, é uma coisa que eu sempre discuto quando a gente vai discutir risco cibernético, é o papel e a importância de todos em relação a esse assunto. Muitas vezes as pessoas acham que isso é um papel só do CISO ou do Chief Risk Officer, quando, na verdade, a mitigação desse risco depende de todo mundo. Muitas vezes a pessoa do RH, eu vou conversar com a pessoa do RH, ela fala, mas isso aqui não é problema meu, eu tenho que fazer a folha de pagamento, contratar bem. Eu falei, não, olha só, você fechar a porta do risco cibernético, muitas vezes você tem um fornecedor de sistema de RH, que tem todos os seus dados, todos os funcionários. Se esse O fornecedor RH for escolheu invadido, muitas vezes. isso, se ele for invadido, e muitas vezes a empresa, inclusive, não trabalha com microsegmentação, e estamos entrando aqui num detalhe técnico, mas pode ser que a porta de entrada seja exatamente o sistema de RH, que é gerido por terceiros, entra pelo sistema de RH, entra pelo meu sistema, entra na minha rede e vai atacar outra coisa que talvez seja, inclusive, mais crítica. Tá? Então, sim, o RH e todas as demais áreas precisam estar participando dessa discussão. É uma discussão mais ampla que não se restringe apenas tecnicamente. Tá? Então, o CISO precisa fazer essa conversa com todos os diretores, com todas as áreas, e também fazer isso com o conselho. Não adianta ser apenas, obviamente que aqui o papo e o foco é conselho, mas não vamos esquecer da gestão também. Você toca num ponto que, quando eu converso com os CISOs, quando a gente vê as notícias lá fora, o CISO muitas vezes se sente como o bode expiatório. Tem um monte de decisões, por exemplo, o RH quer trabalhar com o fornecedor que ele quer para a ferramenta de RH, porque é a que entrega mais features, que tem um custo menor. Ou a área de negócio, quando vai lançar um novo produto, quer aquele fornecedor, porque é o fornecedor que tem as melhores características de mercado, tem a tecnologia melhor, tem o preço mais competitivo, ou tem algum benefício para o negócio. E a segurança é problema do CISO. Se esse cara ele é 10% melhor em preço ou em funcionalidade, mas ele é 150% pior em termos de segurança, isso é problema do CISO. E aí, se tudo der certo, quem vai ganhar o bônus porque aquele produto teve mais faturamento, etc., é a área de negócio. Por isso, ela está maximizando escolher o fornecedor que vai dar mais margem, que vai dar uma experiência melhor para o usuário, etc. Mas, se der errado, quem leva a culpa é o CISO. Até quanto você acha que caberia ao presidente, ao conselho, à gestão da empresa responsabilizar mais as áreas de negócio pelas escolhas que elas fazem, por exemplo, de quais são os fornecedores que ela está trabalhando? Se eles foram informados por segurança, que era um fornecedor que tinha um nível de segurança muito inferior, e ainda assim decidiram trabalhar com aquele fornecedor, é possível a gente ter algum nível de responsabilização maior? Porque, se a gente for pensar em RH, por exemplo, eu sou um diretor da empresa, os meus diretos estão performando mal, a culpa é do RH. A gente jamais aceitaria isso. Você tem que gerenciar a sua equipe. Por que a gente não tem a mesma ideia? Tudo bem, o RH está ali para te apoiar, para te dar ferramentas, para te conduzir alguns processos, para ser o seu trusted advisor e te ajudar. Mas você, em última análise, é responsável pela performance dos seus diretos e você tem que gerenciar eles. E acionar o RH para dizer, eu preciso substituir alguém, eu preciso qualificar alguém, e assim por diante. Por que a gente não tem a mesma visão com segurança? Entendeu? Por que é utopia pensar que a gente poderia chegar nesse caso? Não, lógico que não. Primeiro, a gente está usando aqui, inclusive, fazer um disclaimer aqui, a gente está usando o RH apenas como exemplo, mas o que vale, Claro. que a gente falou para o RH, vale para todas as demais áreas, tá? E É vendas, igualzinho. marketing, finanças, para todas as áreas. Tá? E a resposta para a sua pergunta tem a ver com a maturidade e o amadurecimento das empresas. Tá? Então, isso é um sinal muito claro quando acontece esse tipo de coisa, de responsabilizar o CISO, e que é uma empresa que ainda está imatura em relação à sua gestão de riscos. Tá? Isso é um caminho longo e que os técnicos da área de riscos precisam ajudar a culturar e amadurecer a empresa em relação à gestão de riscos de um modo geral. Tá? Isso acontece não apenas com risco cibernético, acontece com todos os demais riscos. Tá? E cabe a nós ajudar nesse amadurecimento, que demora um certo tempo, e uma vez que acontece, é natural que algumas coisas
aconteçam no dia a dia. E um sinal muito forte para mim é quando esses assuntos começam a ser discutidos juntos com a estratégia e o planejamento. Tá? Então, na hora que o CISO, que o Chief Risk Officer, é chamado para discutir, senta na mesa e tem voz de decisão, inclusive para bloquear alguma coisa, que você vê que realmente a empresa está bem mais madura. Tá? Enquanto ela não chega nesse ponto, os problemas vão continuar acontecendo. Tá? E ela vai estar enganada de que está resolvendo o problema, quando, na verdade, o problema estrutural, cultural é muito maior. Tá? Então, é muito importante que o CISO sente junto na hora da decisão. Tá? E ele tenha poder de veto. Ou seja, olha, RH, você escolheu esse daqui, ótimo, muito bem, só que eu tenho o seguinte, eu tenho alguns argumentos aqui que você vai colocar um risco muito grande. Eu, se fosse a empresa, eu não aceitaria. Obviamente que isso é uma decisão colegiada, nunca uma decisão única. Então, cada um vai colocar seus pontos e vai se tomar uma decisão colegiada, mas é muito importante que o CISO possa primeiro falar, que ele não tenha vergonha e ele seja ouvido. E ele tem o mesmo peso de que a área mais interessada. Ele tem que ter peso também. Olha, realmente isso aqui... E tudo isso, no final das contas, vai bater num conceito muito importante de gestão de risco chamado apetite a risco. Tá? Ou seja, qual é o apetite a risco que a empresa tem em relação aos riscos cibernéticos? Se a empresa fala, eu tenho um apetite baixo, eu não quero correr risco, na hora que for tomar a decisão de escolher um sistema e a área quer esse sistema, mas a área tecnicamente tem um parecer negativo para esse fornecedor, a coerência diria que você não deveria escolher esse fornecedor. Tá? E aí voltamos para a maturidade. E é interessante, inclusive, o último ponto a respeito desse tema, antes da gente mover para o próximo, é que lá fora você começa a ver uma pressão regulatória com relação a isso. Na Security and Exchange Commission, por exemplo, começa a punir na física CISOs de algumas empresas que tiveram incidentes de segurança ou que representaram para os investidores que tinham um nível de segurança maior do que realmente tinham, mas na vida real o CISO não participou dessa comunicação para o mercado, ele era apenas, estava num advisory role e não tinha poder de veto, não tinha poder de influência na decisão, e foi ignorado pela área de negócio, e aí o CISO fica nessa posição, peraí, então eu tenho o ônus, mas eu não tenho o bônus, quer dizer, às vezes nem seguro de D&O é previsto para o CISO, porque por mais que a gente chame de Chief Information Security Officer, é que não está no mesmo patamar, em termos de participação, né? E inclusive, eu acho que essa é a maturidade onde a gente vai chegar, né? A gente vai chegar lá. Eu acredito nisso, tá? Tudo que eu estou falando aqui, eu acredito que vai acontecer. É uma questão de tempo, tá? E você vai perguntar quanto tempo você acha que vai demorar isso? Realmente não sei. Mas não vai demorar muito, tá? A minha sensação é que não vai demorar muito, tá? Só lembrando também, você falou aqui sobre responsabilização lá fora, lembrando que muitas empresas aqui têm ADR negociadas lá fora, tá? E a responsabilidade vem, mas eu trabalho aqui no Brasil, mas a empresa é só no Brasil. Sim, mas sua empresa está listada lá e você pode ser questionado também lá fora, tá? E processado. Então, se você quiser ir para a Disney, levar seus filhos para a Disney, então comece a se preocupar. Com certeza. E aí isso me leva para o próximo ponto, né? Como é que um CISO que está tentando chegar nessa posição faz? Quais são os fóruns em que ele precisa tentar se inserir? Qual é o melhor caminho para ele chegar lá, né? Porque você mencionou aqui, a gente mencionou de forma assim, rápida alguns fóruns, né? O comitê de risco, o comitê de auditoria, o board mesmo, né? O conselho administrativo e o papel do CEO, né? Quais são os fóruns onde o CISO não deveria deixar de estar? E como é que ele faz para pleitear chegar lá? E, obviamente, como é que ele se qualifica para conseguir merecer estar lá, né? E ocupar Precisa estar em espaço? todos. Ele precisa estar em todos, tá? Então, não dá para ele não só estar no conselho, não estar na alta administração. Ele precisa estar participando de todos os fóruns, tá? E o desafio é ele conseguir esse espaço, ele conquistar esse espaço. E não é fácil, é um trabalho duro, tá? Mas a minha dica é aproxime-se dos líderes.
Ou seja, aproxime-se do presidente, aproxime-se do comitê de riscos e do conselho. Peça ajuda, conquiste esses aliados, porque esses aliados serão decisivos para te ajudar, inclusive na hora que ele estiver participando de uma reunião, defendendo um ponto, são essas pessoas que depois vão ajudar ele nesse momento, tá? Então, vai lá bater um papo. Eu acho que todo mundo gosta de conversar, ouvir, vai ser conhecido e, ao mesmo tempo, vai investir nos seus soft skills, cara. Vai estar preparado para essa conversa. Não dá para chegar numa conversa despreparada, porque você vai simplesmente ser comido vivo se você não está preparado. Se você não leva todos os argumentos, se você não tem todas as respostas para as perguntas. Então, na hora que você chegar num fórum desse para defender um determinado ponto, você tem que estar muito bem preparado para não apenas defender colocar todos os argumentos de uma forma rápida, clara, vendável, mas também para responder todos os questionamentos. Esteja preparada para ser o alvo, porque você será. As pessoas vão perguntar para você. E se você titubear, se você mostrar fraqueza, você simplesmente perde a credibilidade e você está perdido. Você não vai conseguir aprovar e as próximas vezes que você voltar, você vai ficar com aquele estigma. Então, se prepare bastante. Treine. Eu costumo dar como um conselho para quando as pessoas me perguntam, a maior parte dos CISOs tem um background técnico, né? Começou como eu, assim, com background em computação, e entender o bit byte, entender compliance, as regras, etc. E o que eu sempre falo para essas pessoas vai estudar negócio, cara, vai fazer um MBA em gestão de negócio, vai entender, aprender a ler balanço, vai entender, sabe, como é que vendas funciona, como é que marketing funciona, porque se você quer participar da conversa, 99% da conversa que está acontecendo no board é sobre negócio. E o risco está sendo discutido nesse contexto. Como é que esse risco pode me impedir de ter sucesso no negócio, nessa nova iniciativa, nesse novo projeto, nesse novo produto, nessa mudança estratégica? Se você não entende o negócio, você não consegue contextualizar o risco cibernético, que é a sua especialidade técnica, não deixa negócio. Então vai fazer um MBA em gestão de negócio. Não é o que as pessoas gostam de ouvir, mas é o Não, conselho mas que eu tenho excelente dado. ponto. Acho uma tremenda recomendação. Você tem toda a razão, tá? Nenhum gestor de riscos pode ser bom se ele não conhece a empresa, os produtos e o segmento que ele atua e os clientes, tá? Então você precisa entender o todo. Se eu atuo em determinado segmento, sei lá, de saúde, eu preciso entender quem é o perfil de cliente que eu tenho, qual o produto que eu estou vendendo, porque tudo isso que vai determinar o grau de risco e também, consequentemente, o grau de apetite que eu tenho, tá? Então, entender do negócio é o básico, tá? Quem não entende o negócio, só entende o bit byte, não vai subir, cara. Não vai crescer. Até porque, depois de um determinado nível, quando você sai do nível técnico e começa a ir para o nível executivo, você precisa começar a atuar muito mais com seus soft skills e com outros tipos de conhecimento do que os seus técnicos originais, tá? Você precisa saber realmente conversar e discutir o negócio como um todo. Quando você está numa reunião de diretoria ou de conselho, como você falou, você está preocupado com a perenidade do seu negócio, você está preocupado com o lucro, o resultado. É isso que as pessoas estão preocupadas. Você precisa colocar o risco dentro desse contexto, tá? As duas coisas, inclusive, estão intimamente ligadas. E quem entende isso tem um diferencial enorme para se destacar, tá? E aí a gente está, infelizmente a gente podia ficar aqui mais 2 horas falando sobre o tema, a discussão está super rica, mas para a gente encerrar, já que a gente passou o dever de casa, né, tema de casa para os CISOs, qual que você acha que seria o dever de casa para os seus colegas conselheiros, né? Para um conselheiro que ainda não está exposto a essa informação, não entende o papel de gestão de risco, de segurança de uma forma geral, ou de gestão de risco de terceiros, procurar esse gancho dentro de ESG, alguma qualificação específica. Qual é o papel que os conselhos e os conselheiros têm para tentar não só o CISO empurrar, mas o conselho puxar também e fazer a discussão ser tida no nível de importância que ela merece, qualquer que ele seja, né? Não é dominar o board,
mas ter lá a importância que ela merece. É mais um ótimo ponto, tá? Até porque o problema, da mesma forma que a gente falou que o problema de gestão de risco cibernético não é só do CISO, o problema de entendimento dos riscos e a gestão dos riscos não é só dos executivos, é do conselheiro também, tá? Então, os dois precisam fazer o seu dever de casa, tá? É mútuo, tá? E quando não está funcionando isso, a culpa não é só de um lado, a culpa é dos dois lados também, tá? Então, não é só o CISO, o problema não está só no CISO, o problema também está nos conselheiros que precisam fazer a sua parte, tá? O conselheiro precisa supervisionar e direcionar. Isso é a responsabilidade dele, as empresas, tá? Eu vou dar a direção. Como é que eu posso supervisionar e direcionar se eu não conheço um determinado assunto, tá? Aí você fala, pô, mas isso não é importante para mim, eu sou uma empresa de varejo, por que eu preciso saber de risco cibernético? Eu preciso saber como vender, como é que é a campanha de marketing que eu vou fazer. Ok, sim, isso é importante, mas você precisa também saber gerenciar os seus riscos, tá? E nem sempre todo conselheiro sabe disso. E ele não sabe muitas vezes porque ele não conhece. Então, a primeira coisa, que é uma coisa que eu sempre faço, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou nos locais, eu frequento os locais. A minha especialização não é risco cibernético, tá? Eu não sou do Bit and Byte, mas eu preciso conhecer muito bem o risco cibernético, tá? Da mesma forma que eu preciso conhecer todos os outros, tá? Então, eu vou a eventos, tá? Eu frequento os fóruns, eu vou ler no LinkedIn, eu vou ler, procurar na internet, eu vou assinar newsletters, eu preciso estar constantemente me informando. Até, inclusive, esse é um assunto e esse é um risco que está em constante mudança. Então, é uma coisa que não é que você lê uma vez e acabou. Você precisa estar lendo sempre, você tem que estar de olho com o seu radar ligado sempre. Esse é o papel, a responsabilidade do gestor de riscos. Sei lá, eu vou no Mindsec, por exemplo, é um evento que eu adoro ir, porque abre a minha cabeça, eu vou ouvir, eu vou pensar, eu vou refletir. Esse é o papel que o conselheiro precisa ter. Ele precisa buscar o conhecimento, ele não precisa ser um especialista, ele não precisa saber instalar um sistema ou configurar um firewall, tá? Ele não precisa disso, mas a essência, os conceitos, ele precisa informar, tá? E ele precisa buscar, ele precisa puxar também o que está acontecendo na sua própria empresa. Ele precisa entender o que está acontecendo na sua própria empresa. Então, ele precisa ir lá chamar o CISO. Se o CISO não vai até ele, ele tem que chamar o CISO. E eu faço bastante isso, tá? Nos comitês. Eu chamo o CISO. Vem aqui conversar, no mínimo, a cada 6 meses. Como é que estão as coisas aí? Como é que estão? O que você está fazendo? O que você está planejando para o ano que vem? O que tem de projeto? Quais são as suas metas? Tá? Esse é o papel que o conselheiro proativo precisa ter. Eu queria falar mais, mas o tempo, infelizmente. Não, então, o que eu vejo também, até a SEC começando agora como recomendação, e eu imagino que isso vai começar a cada vez ser mais requisito, da mesma forma que você não pode ter um conselho onde não tem uma quantidade mínima de conselheiros, por exemplo, que entendem de finanças e de balanço, cada vez mais a gente vê os reguladores sinalizando, fazendo ruídos a respeito de que se você é uma empresa que tem dependência de tecnologia, não tem como você não ter no seu conselho conselheiros que tenham background em tecnologia e, por consequência, os riscos que a tecnologia tem. Então, eu imagino que Ou no cada vez mínimo, mais, ou no nem todo mínimo mundo não vai tem ter o privilégio de ter um Luiz Lobo no conselho, mas talvez procurar outras pessoas que tenham esse background também. não, ou no mínimo num comitê técnico de riscos, por exemplo, no mínimo, tá? Eu acredito bastante nisso, tá? Inclusive, você falou em relação à exigência regulatória, a SOX, que foi uma revolução nas normas americanas, dentro da SOX tem um artigo que eles chamam de seção muito importante, que ele exige que exista dentro do comitê de auditoria alguém com conhecimento de finanças, tá? Então, é bem provável que outras normas no futuro exijam que tenha alguém com conhecimento técnico de cibersegurança, até porque isso, que há, sei lá, 10 anos atrás ninguém falava em cibersegurança, hoje é top 5 trend em qualquer discussão de qualquer conselho, tá? Preocupação, top 5, eu garanto a você que risco cibernético está lá. O que não está ainda e que vai mudar é a parte de risco cibernético de terceiros, tá? E está, inclusive, na minha agenda desse ano, estou fazendo o planejamento dos comitês que eu participo,
e o assunto risco cibernético de terceiros, ou, na verdade, até um pouco mais amplo, risco de terceiros, porque risco de terceiros não é apenas o cibernético, Sim, exatamente. está na minha pauta, tá? Então eu vou tratar e eu vou trazer esse assunto e eu vou subir ele, eu não sei se para o top 5 friends, mas certamente para o top 10 no meu radar, pelo menos na minha cabeça está, tá? E eu defendo bastante que os outros conselheiros sigam esse mesmo caminho. E se a gente conseguir que esse assunto evolua, eu acho que vai ser um bem social. Eu acho que o país vai se beneficiar, as empresas vão beneficiar. E para quem não conhece essa estatística, 41% dos incidentes que têm impactos materiais nas empresas não começaram um ataque na própria empresa, começaram um ataque a um terceiro e que impactaram aquela empresa, né? Então não é um problema marginal, é por isso que a gente se preocupa tanto aqui que ele esteja sendo discutido tão pouco, né? Luiz, que Deixa eu só falar muito mais mais gente, por uma favor. coisa importante, acho que pegando esse seu gancho, tá? Que é o seguinte: eu estava participando de um evento onde vocês estavam palestrando e vocês mostraram uma coisa que marcou bastante, que eu uso bastante, tá? E vocês mostraram um gráfico super legal de empresas que prestam serviço para o sistema de defesa americano. E vocês mostraram as tentativas de invasão em relação a essas empresas. E vocês mostraram claramente um declínio das tentativas de invasão na empresa mãe e um crescimento exponencial das empresas que prestavam serviço para elas. Ou seja, essas empresas investiram muito na sua própria autossegurança e afastaram o invasor. Ele vai buscar o que é mais fácil, tá? É isso aí. Então, a gente não pode simplesmente proteger só um lado e deixar de proteger o outro lado. Por isso que eu acho importante essa preocupação em relação a risco cibernético de terceiros. Porque não fui só eu que percebi, os invasores também perceberam. A porta, o caminho que eles estão usando é esse agora. Tá? Então, vamos reagir proativamente, preventivamente. Não vamos deixar o problema acontecer para depois tentar resolver. Vamos trabalhar proativamente e mitigar isso. Ele vai buscar a outra empresa que é menos protegida. Então, vamos proteger a nossa e afastar e mitigar esse risco. Mas Obrigado. vai atrás do elo mais fraco. Luiz, Isso. foi um prazer enorme. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que muitos mais conselhos e conselheiros tenham essa preocupação como você está tendo. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado do material e até a próxima edição do Tenti 101.